Hoje a gente vai falar sobre marketing médico e técnica de consulta. O que tem a ver consulta que converte com marketing médico, né? Eu e o Thiago Barbosa vamos estar falando um pouco sobre isso. Thiago, eu vou te fazer a pergunta que eu te fiz. O que tem a ver marketing médico com consulta que converte, com técnica de consulta? O que a gente pode Tá, discutir aqui hoje que pode gerar valor para a nossa audiência, cara? tá. O que tem a ver o pilar de consulta, né, com o pilar de marketing? É, muitos médicos, Sidney, principalmente os alunos CVM, né, acho que no contexto geral em si, o médico ele fica preocupado em atrair os pacientes para o consultório. Não, que eu preciso de paciente, Atrair, né? preciso de Preciso mais pacientes. atrair, eu preciso divulgar o Instagram, eu preciso colocar o Google, eu preciso atrair esses pacientes. Eles não param para entender e para ouvir a gente de que tem um método e ele precisa seguir esse método. O método não é a cabeça dele. O método não é assistir uma aula e aplicar o que está numa aula. É seguir o passo a passo. E essa é a parte mais importante daí. Principalmente as pessoas que têm resultado, é porque elas seguem passo a passo. Por experiência, tem aluno que está preocupado com o pilar de marketing e a consulta, basicamente, é uma consulta que deixa a desejar. E o que é mais interessante, ele acha que a consulta dele é Isso, incrível, não precisa sim, melhorar, né? sim. É um ponto cego aí, né? Então, se você tá todo mês tendo que correr atrás de paciente para encher a agenda, olha para isso. Por que você está todo mês precisando de novos pacientes? O que está acontecendo com os pacientes que você já atendeu, que você vem atendendo? Por que eles não estão voltando? Por que eles não estão indicando? Acaba que fica extremamente cansativo pro médico e ele fica dependendo somente do marketing, né? Sendo sempre com que o marketing traga novos pacientes, enquanto esses pacientes que estão entrando, né, que estão, o marketing está trazendo, eles não estão voltando, eles não estão indicando. E aí, na cabeça do médico, nossa, eu tô atendendo pacientes de forma incrível e tudo, só que ele tá meio que continua, ele saiu do ciclo vicioso e ele tá criando outro ciclo vicioso. Saiu do círculo vicioso dos planos, do plantão, do serviço público, mas está no ciclo vicioso do consultório. Consultório particular, porque que tá atendendo mais pacientes, atender, 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 e ele não se preocupa com a parte do atendimento, realmente encantar o paciente. Todo paciente que é atendido por você tem a chance de que esse paciente traga outro paciente. Ele Todo. vai te indicar, né? E todas as especialidades. Por exemplo, tem aluno de especialidade cirúrgica que trabalha com procedimentos, né? Ele diz assim: ah, mas meu paciente melhora rápido, eu dou alta para ele rápido, por isso que eu tenho que estar sempre, né, tendo que ter uma renovação da agenda. Isso é real, é verdade, né? Tem algumas especialidades que, beleza, o paciente vem, faz o procedimento e depois ele melhora ou ele fica zerado e talvez não precise fazer um acompanhamento longo, né? Se o pilar de consulta estiver sendo bem feito, esse paciente vai indicar, né, Tiago? Ele vai indicar e vai ter o boca a boca poderoso aí. Acho que a primeira coisa realmente é essa, é trazer presença que o marketing mais poderoso é o marketing da consulta. Quando você faz uma consulta realmente que transforma pacientes em fãs, né? Transforma É, pacientes em fãs. e é aí que entra a parte realmente do marketing, né? É fazer com que o seu trabalho ele seja entregue de forma que encante, que esse paciente enxergue valor, e aí ele fique encantado e indica os amigos com o mesmo perfil de paciente. Então aí entra um pouco de até do paciente do pai, né? Porque que tem aluno que, por exemplo, a Helena, uma vez que ela participou de uma live, ela disse que os pacientes de primeira vez dela são tudo pacientes de pai. As pessoas estavam vindo para perguntar sobre o programa de acompanhamento dela. As pessoas não estavam vindo perguntar mais sobre como funciona a consulta dela. Então, Uhum. esse é o marketing mais poderoso que você pode fazer dentro do seu consultório. Já falando de estratégias de marketing em si, quem aí tem um vídeo ou um carrossel, né, uma sequência de imagens lá no Instagram, ou dentro do seu site, você também deixa isso claro, que é como é que é a sua consulta, como é que funciona a sua consulta. Quem tem esse vídeo aí
esse Reels postado no Instagram, quem tem isso bem definido dentro do seu site, quem tem um carrossel explicando o diferencial da consulta. E eu realmente, a gente tem falado muito isso, né, Tiago? Vou reforçar o que o Tiago falou aqui. Não dá tanta ênfase só para a consulta em si. Até na hora de falar da consulta, você dá ênfase para os programas de acompanhamento. E a consulta, ela é só o primeiro passo, a consulta é só o início da jornada. Porque quando você começa a realmente se enxergar, não só como um médico, uma médica que oferece só consultas e você começa a focar nos programas de acompanhamento, você começa a divulgar isso também, você começa a falar mais sobre isso. Pode testar, tá? Se tem questão de carrossel ou vídeo. O de vídeo é legal que você pode impulsionar ele e pode usar, né? No carrossel também não posso, mas também pode impulsionar ele para audiência esse vídeo. Tiagão, o que que você diria para a Larissa? Ela falou assim, ó, fico travada em conteúdos que falam sobre mim. Acabo pensando que só conteúdos informativos são interessantes. Fico com medo de parecer vendedora. Eu diria para ela, a gente vende o tempo todo. Nós somos vendedores por natureza. Vender na medicina é ajudar, Larissa. E a gente tem essa frase, né? Estampada aí. Mas vender na medicina é ajudar. E vender, você vende o tempo todo. Quando você vai lá com os seus filhos ou com seu cônjuge, que você faz um acordo com ele, que você traz algo, você está negociando, você está vendendo, unicamente entre aspas, né? Então, vender, realmente, a gente tem essa trava. Então, te convido a olhar. Por que você tem medo, né? De parecer vendedora? É o julgamento? Você não acredita no seu serviço? As pessoas podem depois julgar ou falar que não vale. O medo de vender nada mais é do que uma história que você está criando na sua cabeça de que alguma coisa não funciona. E isso te paralisa. Quando você deixa de vender, quando você deixa de oferecer os seus serviços, você está deixando de ajudar pessoas que realmente estão precisando da sua ajuda. E elas estão dispostas a pagar. O problema não é o dinheiro da pessoa. O problema é encontrar médicos que realmente estão dispostos a ajudar. Então, no modelo tradicional, os médicos eles simplesmente não conseguem dar atenção para as pessoas. E tem pessoas que estão presentes para isso. Elas captam que elas não conseguem ter atenção. E aí elas procuram médicos que realmente consigam dar atenção, que vão escutar, que vão tirar as dúvidas, que vão se posicionar por elas. E elas estão dispostas a pagar. Elas querem relacionamento. E aí, enquanto você não mudar a mentalidade, entender que seu trabalho vale, que você realmente está ajudando as pessoas de fato e que você quer pessoas de relacionamento, você vai ficar captando paciente de preço. Você vai ficar focando realmente no preço e ficar preso ali em atrair pacientes que não é o paciente ideal ali. Paciente que a gente chama de paciente certo. Então, o paciente, consequentemente, depois vai aderir ao seu programa de acompanhamento. Muito bom, Tiagão. E eu quero pedir ajuda para quem é aluno da mentoria. Eu sei que a Janaíne está aí, a Meire, inclusive, a Meire Martins Neri, ela é GO, né? Presidente Prudente. E a Meire, a gente no ano passado uma imersão só sobre consulta na mentoria. E a Meire, ela foi eleita lá, inclusive eu fui um dos que votou também, como a gente faz, na mentoria a gente tem imersões onde a gente treina, né, a consulta. E a Meire foi uma das que fez o desafio lá de treinar na frente de todo mundo. E a Meire fez uma consulta que todo mundo ficou assim, ó. Não foi uma consulta inteira, mas foi um dos pilares do método, né? Consulta da Meire, incrível, sabe? As técnicas, né? A forma de executar o pilar de consulta, assim, com maestria, a Meire, né? E aí a gente sempre, é uma coisa que sempre ocorre, né, para mim, pô, esse médico, essa médica, no caso da Meire, essa médica, faz uma consulta incrível, ela tem uma experiência gigante, mas, tadinha, ela nem consegue fazer isso com todos os pacientes.
Porque quando ela faz isso, né, faz uma consulta mais de qualidade, acaba que isso passa o tempo daquele paciente não é suficiente, acaba atropelando a agenda do outro paciente, gera atraso, gera tumulto, gera sofrimento nela, gera sofrimento nos pacientes e tudo mais. Eu queria ouvir da Meire, eu queria ouvir da Janaíne, da Socorro, de quem já está na mentoria, por exemplo, como é que é para eles hoje ir lá e falar na internet, né? Fazer conteúdos falando sobre a consulta, sobre o programa de acompanhamento, sobre trazendo realmente presença para esses diferenciais. Como é para vocês? E enquanto elas respondem, eu vou comentar aqui com a Larissa sobre o medo dos pares, né? Se puderem trazer, como é que foi? Como vocês lidaram com o medo dos pares, né? Isso é muito natural, né? É muito comum esse medo do julgamento dos colegas, né? Quando você vai lá na internet e produz um conteúdo, um carrossel, coloca no site quais são os diferenciais do seu serviço, e um dos diferenciais é a sua consulta, talvez o principal, você está dando a oportunidade realmente do paciente escolher. E aí eu perguntei para o mentor CVM aqui, Thiago, para ele me trazer aqui algumas conexões entre os pilares de captação e consulta que converte, né? E aí ele fala que o seguinte, ó, que é importante o que é comunicado pelo médico nas redes sociais, através do marketing, no site e tudo mais, seja exatamente como ele é. Então, tipo assim, é como se fosse se alguém encontrasse você, Larissa, na rua e falasse: Você é a doutora Larissa, né? Você é médica, não é? Como é que é? Me fala um pouquinho do que você faz, qual é a sua especialidade, como é que. Me fala um pouquinho de como é o seu serviço. O conteúdo é esse, é só você dizer como é que é. É como se alguém tivesse te encontrando na rua e você pudesse dizer, olha, hoje eu sou Larissa, minha especialidade é gineco, eu tô gineco-obstetrícia, mas eu foquei em mastologia, meu foco é na mastologia. Hoje, por exemplo, falando da minha consulta, a minha consulta hoje ela funciona assim, assim assado, ela tem uma duração assim assado, ela para a minha consulta eu não abro mão de XYZ. E é isso, é só falar o que é. É porque, às vezes, né, Tiago, a gente confunde o falar dos diferenciais com autopromoção ou com, ou com concorrência desleal, que é diferente. Por exemplo, o que é autopromoção, né, gente? Autopromoção é quando você vira e fala assim: ah, eu sou a única médica que faz tal coisa. Você não precisa dizer que você é a única. Deixa os pacientes descobrirem. Você não precisa também dizer que você é o único que faz tal procedimento, que você é o único que oferece tal serviço. Deixa os pacientes compararem, eles vão comparar, mas você pode tranquilamente dizer o que você faz, tranquilamente. O que é concorrência desleal? É você vem comigo que eu cobro mais barato. Ou então falar mal dos outros, né? Ah, aqui eu sou a única mastologista que faz tal coisa, porque os outros não fazem isso. Gente, tem uma frase, né, Tiago, que é muito poderosa, que eu aprendi com um dos meus mentores, um mentor de gestão, que ele fala assim, ó, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O médico, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém, ele não está nem aí, sabe? Ah, fulano tá fazendo vídeo, fulano tá só focando no particular, fulano só tem tempo de olhar para a própria vida. Às vezes o dia passa que eu não consigo nem brincar com os meus filhos direito, eu vou ficar perdendo meu tempo olhando concorrência ou então vendo quem que está fazendo uma coisa que não é legal. Outra coisa importante para vocês captarem, tá? Principalmente você, Larissa. As pessoas realmente que estão fazendo uma diferença no mundo, dificilmente elas vão te criticar, sabe? A pessoa que vai te criticar, ela não está fazendo diferença nenhuma no mundo, ela está só na plateia criticando, sabe? Mas lembrei do anúncio de como o Burger King bateu no McDonald's, né? Na época, o que, que eles fizeram? Eles bateram no McDonald's somente mostrando o Whopper, o diferencial. Enquanto o McDonald's tinha um hambúrguer pequeno, eles tinham um hambúrguer maior, que era o Whopper. E aí eles faziam a comparação, colocavam o hambúrguer do McDonald's e o deles do lado. E era só isso o marketing deles. Eles não bateram e não foram crucificar o McDonald's nem nada. E aí só isso eles
Só esse marketing deles fez, tipo, pô, dá um boom. Você pode fazer o marketing, sem necessariamente, mostrando seus diferenciais, que é aí que tá, aplicando o método, mostrando os diferenciais dessa consulta, mostrando os diferenciais de que você cria um plano personalizado, por exemplo, que é na parte de endócrino. Parte de endócrino, você pode simplesmente atender o paciente, ficando a consulta, você traçar um plano de acompanhamento personalizado para ele. Ó, a Janaíne colocou: ao oferecer uma consulta diferenciada, eu sinto que estou oferecendo uma oportunidade rara, talvez única, de um atendimento cuidadoso e atencioso. Mas isso, hoje em dia, eu sinto depois de vivenciar na prática. E deixa eu sacramentar isso, Janaíne, deixa eu deixar isso claro, com todas as letras para você. O que você faz é único, porque ninguém tem a sua voz, ninguém tem a sua forma de falar, ninguém tem a sua história, né? As experiências, todos os cursos, todos os livros que você leu e que você hoje aplica a favor do paciente te torna única. Se é único, é valioso. Ela ontem compartilhou na mentoria que teve uma paciente que veio, ela atua em Parnaíba, no Piauí, a Janaíne, litoral do Piauí, né? Que o pessoal fala que foi cedido pelo Ceará, mas isso é conversa da oposição. A paciente veio do Maranhão, não foi isso, Janaíne? Para fazer uma consulta particular com ela, para ser atendida por ela. Rodou 400 quilômetros para ser atendida por um oftalmologista no litoral piauiense. Saiu do Maranhão, estado vizinho, rodou 400 quilômetros para ser atendido por ela. Por que vocês acham que o paciente fez isso? Porque ela está lá produzindo conteúdo. Ela está lá informando as pessoas, criando autoridade, realmente com conteúdo valioso. Então, Larissa, sim, precisa ter. Não funciona também todos os seus conteúdos ser só falando de como é o seu serviço. Mesclando isso, né? Você mescla. A maior parte do seu conteúdo precisa realmente ser informativo, para que as pessoas aprendam algo ali realmente útil para elas, né? Cada conteúdo precisa ter uma mini transformação, mas não é só esse tipo de conteúdo que você pode fazer. Você pode fazer conteúdos informativos, conteúdos que você fale do seu diferenciado, de como é o seu serviço, conteúdos de histórias. São vários tipos de conteúdo, né, que a gente ensina, inclusive. É isso que faz com que um paciente rode 400 quilômetros, né? Porque ele já viu ali na rede social o diferenciar da Janaíne e escolheu ela. Cara, oftalmologista, se você sair na esquina de qualquer cidade do Brasil e balançar uma árvore, cai um monte. Oftalmo. Agora, um oftalmologista que olhe no seu olho de verdade, só no CVM. Isso é o poder do marketing. E aí, o que torna isso realmente sustentável e poderoso, gente, é quando ela chegar lá, ela realmente recebeu o atendimento ou até muito mais do que ela estava esperando. Quando você tem um marketing poderoso, quando você realmente está fazendo o dever de casa no marketing e fez o dever de casa com secretária, com POPs, com consulta e com pós-consulta, bingo, é simplesmente infalível. Agora, por que muita gente tem medo do julgamento de ser marqueteiro e vendedor, Thiago? Por que existe essa ideia pejorativa de quem faz marketing e quem vende sobre marketing e vendas que é errado, ou que é feio, ou que não é honrado? Porque tem muita gente que faz isso para enganar as pessoas. Tem realmente muitos serviços, inclusive médicos, que prometem uma coisa e não entregam. E aí, qual é a ideia que se cria na nossa cabeça? Ah, marqueteiro, só está prometendo, não entrega. Ah, vendedor. Vendedor é aquele que quer vender a todo custo e não gera valor. Quando a gente cria, o que a gente faz no CVM, né, Thiago? A gente desconstrói isso, a gente traz o contexto de que marketing e vendas são apenas ferramentas. Isso é uma caneta, é só uma ferramenta. Isso é um tripé, é só uma ferramenta. Isso são só ferramentas. Eu posso pegar esse tripé e dar-lhe na cabeça de alguém, aí vira uma arma. Agora, o problema é o tripé ou sou eu que quis usar a ferramenta para o mal? Mas esse mesmo tripé eu posso usar para o bem.
para gravar um vídeo, de espalhar amor para o mundo, espalhar informação para o mundo. Essa mesma caneta que eu escrevo para mandar uma carta xingando alguém, é a mesma caneta que eu posso escrever uma carta honrando alguém, dizendo que eu amo alguém. Marketing e vendas são só ferramentas. Se você tem boa índole, se você faz um serviço de qualidade, se você transforma vidas, o marketing vai potencializar isso. As vendas vão potencializar isso. Por que a gente não tem... Cada dia que passa, Thiago, você vende, faz marketing da UP e do CVM de forma mais tranquila, verdade ou não? Porque a gente transforma vidas, simples assim. Então, quando a gente sabe que o nosso serviço, ele transforma vidas, ele é valioso, a gente realmente gera valor para as pessoas, a gente não tem vergonha de falar dele. A gente tem vergonha se a gente... Aí o que gera vergonha? É se você realmente não estiver entregando o que você prometeu, se você não estiver fazendo um serviço realmente acima da média, se você não estiver cumprindo a sua palavra, a sua promessa, aí você vai ter vergonha. Aí você vai gaguejar na hora de falar. Para acrescentar, trazendo aqui, quando você aplica o pilar de consulta, você cria uma nova fonte de captação de pacientes. Marketing, você colocar o Google em prática, você está tendo uma fonte de captação de pacientes. Quando você implementa o pilar de consulta, realmente o pilar de encantamento, você está criando uma nova fonte de captação de pacientes. E um segredo, e para gerar valor para você que ficou até aqui, ficou até no final da live, um spoiler aí, uma dica do que eu vejo hoje. Grande parte dos alunos que estão tendo resultados acima da média, não é o marketing que está fazendo o consultório dele em si só girar. Lógico que o marketing é uma das fontes, o marketing traz o paciente. Mas o que faz com que eles tenham resultado acima da média é porque eles aplicam o método, colocam o pilar de consulta, todos os pilares em prática e eles atraem os pacientes certos, tanto pelo marketing, mas ainda mais poderoso pelo boca a boca. E o paciente que vem de indicação, ele não quer saber o preço da consulta, ele não tem objeção. Ele vai querer a consulta, ele vai querer o tratamento, ele vai querer o programa de acompanhamento. E aí você olha, Desde que a sim, experiência, desde que a desde, experiência sim, desde que ele for atendido, já se comprova ali, né? Se o paciente indicou você, e aí a pessoa vai lá e manda mensagem, sua secretária atende ele de forma fria, já começou a ficar caro. começou a ficar caro. Continua a jornada, aí, pô, a secretária respondeu de forma fria, começou a ficar caro. Você vai para a consulta, chega na consulta, é uma consulta. Consulta aquele, o médico não deixa nem. Consulta que eu já tive, que o médico não deixa nem o paciente falar. Aí fica mais caro ainda, não importa o preço. Aí você vai embora, não tem pós-consulta, mais caro ainda. E aí esse mesmo médico, que não treinou a secretária, Thiago, que está fazendo uma consulta meia boca, não está assistindo as aulas, não está aplicando o método, não está fazendo o básico bem feito, não está fazendo pós-consulta, não está oferecendo programa de acompanhamento, ou está oferecendo também, a partir do momento que ele não faz os 4 passos da consulta, adianta ele oferecer um programa de acompanhamento? A chance dele ter um sim é muito pequena. Aí na segunda, aí isso acontece na sexta-feira, digamos. Na segunda-feira ele manda mensagem para o Thiago. Thiago, não está acontecendo, não está funcionando. Bora ajustar o marketing. Aí o Thiago vem falar para mim, Sidão, cara, bora treinar esses alunos. Bora fazer imersão de consulta todo mês. E é por isso que a gente vem aqui, gente, de forma bem tranquila, sem script, sem muita papa na língua para dizer. Enquanto você não cair essa ficha para você, nenhum marketing vai te salvar de uma experiência ruim, de um atendimento ruim, essa ficha precisa cair. E é por isso que o método CVM ele tem uma sequência. Sequência é posicionamento, conduta efetiva, depois consulta que converte, depois clínica que encanta, depois só depois captação assertiva. Outro dia que uma aluna que recentemente entrou na mentoria mandou essa mensagem lá no grupo e eu respondi. Eu quase não respondo mais, agora tem as mentoras, tem o time e tudo mais, mas eu fui responder ela. Ela falou, eu quero saber sobre o Instagram. Ela entrou na mentoria, uma semana depois ela mandou essa pergunta. Quero saber sobre o Instagram, como é que eu faço? Aí eu respondi, o Instagram, ele é só para o final. Agora é posicionamento.
agora é programa de acompanhamento, agora é consulta, agora é secretária, POPs, COPs. E aí, depois disso tudo, Google. Só depois Instagram. Aí ela, mas é porque eu gosto de Instagram. Eu falei, tudo bem, faz Instagram. Mas a sequência do método é essa. E aí eu falei, eu não sei se eu falei para ela no dia lá, mas depois eu falei, assista Karate Kid, para você entender. Mão direita, mão esquerda. As pessoas pagam caro para. Não é que é caro, na verdade é barato, né? A mentoria vai aumentar o preço da mentoria em breve. É muito barato. Pagar 40 Mas mil e voltar. pagam para ser treinadas e. Elas pagam para ser treinadas e elas não querem ser treinadas. Elas não aceitam treinamento. Se matricula no karatê e na primeira aula ela já quer discutir com o senhor Miyagi. Ela quer aprender o golpe lá do final do filme. Mas primeiro tem que ver mão direita, mão esquerda. E é isso, sabe? É outra coisa. O que eu vejo que é comum, que existe de incomum, Thiago, em quem tem muito resultado com o nosso método, são as pessoas que são treináveis. Na semana passada, foi semana passada que eu fiz a aula da comunidade, da comunidade CVM? Foi, né? Sim. Terça-feira passada, terça, dia 17, eu acho, foi. Eu fiz uma aula onde eu atualizei a precificação dos programas de acompanhamento. E aí, chamei a Olivia lá, Olivia Coutinho, nefrologista de Vitória, no Espírito Santo, aluna da mentoria, está no 3º ano da mentoria. E a Olivia... Falei, Olivia, bora precificar seu programa de acompanhamento ao vivo aqui. O programa de acompanhamento dela, que ela estava cobrando 4.900, se eu não me engano, por 6 meses, a gente subiu a precificação dela para 12 de 6 meses e 19.800 de 1 ano. E aí eu orientei ela lá e falei, apresenta dessa forma. E ela apresentou essa semana. E a paciente que ela apresentou amou um programa de acompanhamento de R$ 19.800. E aí foi engraçado ontem na sala de guerra na sala de guerra que a gente faz na quarta-feira comigo, ela falou, não, foi no plantão de dúvidas da mentoria, na terça-feira, que ela falou, gente, eu jurava que eu esperava que a pessoa não fechasse para eu oferecer o mais barato. Só que ela fechou, ela quis. E aí estava lidando lá com o marido o marido não achou caro, né? O marido não participou e tal. Mas o fato, estou falando essa história por quê? Porque a Olivia foi treinável. Ela foi lá e fez o que eu falei para ela fazer. E aí teve um resultado extraordinário por ser treinável. Então, se você quer que o seu tempo tenha valido a pena hoje aqui, você acordou cedo, você que está no frio, você que está no calor, você que está no trânsito, você que está... Bom dia, você que está no trânsito, você que está aí. Seja treinável. Esse é o Insight do Dia. Seja bem-vindo à Rádio CVM. Vai lá, Thiago, solta o som para a gente finalizar essa live em alto estilo. Bom dia! Faça o seu serviço, faça o básico bem feito. Nenhum marketing, lembra? Nenhum marketing vai te salvar de um serviço ruim. Bom dia! Acho que é isso. Pessoal, obrigadão pela participação de vocês. Obrigadão por quem ficou até o final. Espero que a gente tenha contribuído para vocês hoje. Vocês tenham tirado o valor daqui. Tchau, tchau, pessoal. Ótimo Valeu, dia. Thiagão. Bom Tamo trabalho para junto. todo mundo.